Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos repercutir mais um vídeo aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. Pessoal, três grandes clubes europeus estão de olho em Luiz Henrique e John Textor. Foi agradado ali com as propostas e pode vender Luiz Henrique a preço milionário e reforço até agora só Jair, que está bem próximo de ser anunciado, mas nós esperamos aí o substituto ali que está em negociação, conversas avançadas ali com Cucho. Bora acompanhar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal, dá aquela moralzinha naquele like e se possível o seu comentário que é de extrema importância pra gente. Agora sem muita enrolação, bora acompanhar comigo esse vídeo. Fogo agora, Roberta Barroso, desde o final do ano passado, tem atualizado tudo pra gente, futuro do Arthur Jorge, tem antecipado as informações e agora ela tem também sobre Luiz Henrique, se fica ou se realmente o destino dele é a Europa, hein, Roberta? Boas notícias, por favor, para o botafoguense, hein, Roberta? Vamos lá. Vamos lá, Bruno, Mário, bom dia para vocês, amigos do Sport Center, fã de esporte. Olha, fica essa dúvida de qual será o destino do Pantera, mas praticamente certo dele deixar o Botafogo. Já era um desejo do Luiz Henrique nessa próxima temporada jogar na Europa e hoje então o mercado ficou ainda mais movimentado porque tem 3 times interessados no jogador. Nós apuramos que são 2 equipes da Premier League, não conseguimos descobrir os nomes, mas posso trazer que não é o Crystal Palace, que é um dos times também da rede de John Textor. E a outra equipe aí vem do futebol italiano, que é a Fiorentina. A gente já vinha trazendo também ao longo da programação, da nossa programação, das últimas semanas, que o Botafogo tinha recusado uma proposta da Fiorentina pelo jogador. Acontece que o time italiano aumentou essa oferta e o John Textor tem uma relação muito boa com o proprietário da Fiorentina e essa situação do Luiz Henrique deve ser decidida em alguns dias. O que a gente pode trazer para o fã de esporte está nas mãos do jogador. Agora falando um pouquinho mais de mercado, um outro atleta que desperta interesse é Igor Jesus. Antes a gente vinha trazendo que a princípio o Igor ficaria para essa próxima temporada até o meio do ano. Por enquanto, o Igor Jesus continua, mas tem também 3 clubes interessados no jogador. O portal TBR Futebol trouxe que o Fulham lidera aí esse interesse pelo Igor Jesus. O Chelsea e o Arsenal também demonstraram interesse nesse jogador que está avaliado em cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente 228 milhões de reais. Mas, por enquanto, a situação do Igor Jesus é que ele permanece no Botafogo, mas claro, antes não tinha vindo uma proposta e agora o Fulham aí liderando esse interesse no atleta. Então mais um jogador que de repente pode deixar o Botafogo, mas isso é um pouquinho para depois. Por enquanto a situação mais perto é mesmo do Luiz Henrique, que deve sim deixar o Botafogo nos próximos dias. E só para a gente fechar aí em relação ao mercado da bola, o zagueiro Jair dos Santos tem praticamente tudo mesmo acertado com o Botafogo. O clube paulista, a princípio, queria um valor em dinheiro e mais 3 atletas, mas o Botafogo descartou essa questão. Mas o Tiquinho Soares está a caminho, a princípio mesmo, do Santos. E aí, sem Tiquinho, o Botafogo tem interesse em Cucho Hernández, do Columbia Crew, um centroavante de 25 anos. Botafogo se movimentando no mercado e ainda buscando novo treinador. Bruno, Mário, volto com vocês. Porque a gente sabe que perder o Luiz Henrique, a gente coloca os números dele na tela. A questão dos números, obviamente, de gols, de assistências, 12 gols, 5 assistências, a minutagem para participação em gol, mas o quanto ele era influente no jogo e quanto ele era soberano em campo quando a gente fala do Botafogo. A ferida de perder o Luiz Henrique para o torcedor do Botafogo, você acha que já está sendo administrada? Ele já entendeu ou ainda vai doer? Já entendeu. Já entendeu? Bom dia, Mário. Bom dia, Bom dia, Breler. Bom dia, Bruno. Bom dia ao fã de esporte. Sendo muito sincero, acho que o torcedor do Botafogo já entendeu que tem a possibilidade de perder o Luiz Henrique e vai esperar a próxima movimentação do Textor. Porque assim como aí o Almada, assim como o Arthur Jorge, Luiz Henrique também deixou claro que
poderia sair e logo antes, na virada do ano, ele já tinha deixado claro também, não, tomei a decisão e eu vou para a Europa. E aí agora fica nesse impasse de se ele vai continuar no grupo, né, do Textor, se ele vai continuar no grupo indo para o Lyon, ou se ele vai ouvir, né, essas propostas aí de fora, no caso da Fiorentina e mais 2 clubes da Premier League aí, que não revelaram ainda o nome, mas se ele vai para outro grupo, né, outros mercados, outros times. Mas eu acho que essa ferida aí o torcedor já entendeu. Já entendeu? Já entendeu que o Luiz Henrique vai sair sim e é uma grande perda. Até porque a gente está falando do Rei da América, a gente não está falando de qualquer jogador. A gente está falando de um jogador, inclusive, que na seleção brasileira, quando atuou na seleção brasileira, foi muito bem. Tecnicamente, com muita força física, com muita explosão, com gol, com qualidade técnica, enfim. Então a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando do Rei da América, o jogador que fez a diferença completa no Botafogo na temporada e que virou o ano, né, nos últimos jogos, também como peça muito importante na seleção. Então, essa é uma questão, a seleção, não é? Para o futuro do Luiz Henrique? Porque a gente não está falando, quando a gente falou do Andrés, vocês falaram, a gente entendeu, o Andrés entende que vindo para o Brasil, apesar de já estar na seleção, a exposição aqui vai ser maior. Se ele for para um Lyon ou para a Fiorentina, isso não é ruim para o Luiz Henrique? Para a carreira dele, nesse sentido? Porque aí são 2 clubes da Premier League que a gente não sabe quais são. Sim. Pode ser o Arsenal, pode ser o City, Sim. pode ser um clube menor. Mas os jogadores não estão sendo convocados independentemente disso? Tipo, Não, o Bruno então, Guimarães no Newcastle é convocado. O próprio Andrés O Pereira. Andrés no Fulham, ele é convocado. Não, sim, mas eu acho que tem diferença. Tem diferença para mim, em relação ao Luiz Henrique. Por exemplo, o Luiz Henrique no Betis, com todo o respeito, ninguém nem lembrava. Quando ele veio Botafogo, aí que ele chamou ainda mais atenção, tanto dos brasileiros, né, e quanto do Dorival Júnior. E tá na seleção E merecidamente. tá na seleção merecidamente. Fez diferença na seleção, não foi só com o que ele tá jogando no Botafogo, vamos levar aqui. Não, ele fez diferença atuando na seleção. Agora ele já vai com um peso porque ele já chamou... tá marcado, exatamente. Né? Porque ele já está marcado. Por exemplo, se ele tivesse lá fora e não conhecesse, aí seria uma outra questão. No caso de agora, ele já está no radar da seleção, porque ele já mostrou em 2024 que ele é capaz de fazer tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira. Então, acho que ele tende a continuar. Se tiver a próxima convocação, independentemente do clube, dar uma olhada. ele tem que Vão ser dar só uma, vamos ver como ele está lá, jogando, jogando e tudo mais, não está sendo reserva. Acredito eu. Porque ele já demonstrou na seleção que ele tem jogado. Eu estou vendo as notícias aqui na Itália e a última, pelo menos essa pode ser animadora para a torcida do Botafogo, que lá eles estão considerando que é difícil o Luiz Henrique ir para a Fiorentina por conta do valor. São 60 milhões de euros, né? Eles aqui estão falando que a pedida é de 30. 30? Mas mesmo assim, a 30, eles entendem que com 30 a Fiorentina não tem condição de pagar. É um valor alto. Mesmo considerando o futebol europeu, para um clube do porte da Fiorentina, o Luiz Henrique é caro. 30 milhões de euros. Mas o ponto é, para o Luiz Henrique, ele sempre considerou que saiu muito jovem do Brasil. Luiz Henrique ainda tem 24 anos, com toda essa estrada. E ele saiu jovem, então, naturalmente, pode ser ali que, num primeiro momento, a experiência não seja como ele esperava. E no Betis, até chamou atenção quando o Luiz Henrique volta para o Brasil, porque ele jogava bem, mas não tinha uma sequência como titular, não era devidamente aproveitado. E até por isso ele resolveu voltar, para jogar mais, para ser protagonista, e isso aconteceu no Botafogo. Então, no plano de carreira do Luiz Henrique, estava ali no radar voltar logo para a Europa, porque ele entendia que merecia uma chance num clube de mais visibilidade e merecia uma chance de ser titular, de ser protagonista na Europa, e acredito que ele tem potencial para isso e está certo em buscar esse horizonte, pelo talento que ele tem. Para o Botafogo, está no script. O Botafogo já sabia que é muito difícil para qualquer clube brasileiro, até mesmo o Flamengo, Palmeiras, que tem uma situação financeira melhor, contratar jogadores desse nível e dessa idade. Então, o Luiz Henrique vem com 23, 24 anos. Almada, 23 anos. Igor Jesus, 23 anos. São jogadores que têm muito valor de mercado. E para conseguir isso, o Botafogo amarrou os acordos com a holding. Nessa história agora de multiclubes no Brasil, o John Textor falou, vem jogar no Botafogo, mas eu te garanto que daqui a pouco você vai para a Europa. E o torcedor do Botafogo foi informado disso. O torcedor do Botafogo já sabia de antemão que Almada chegaria para fazer uma ponte para o Lyon, que Luiz Henrique da mesma forma. Então, nesse caso, o torcedor não se sente enganado e muito menos indignado com as saídas, porque
já se pagaram. Esses jogadores ganharam títulos e foram muito importantes do lado esportivo, já deram esse retorno. Então, do lado do Botafogo, acredito que é até normal a saída deles pelo que foi acordado, e o Botafogo tem que fazer a roda continuar girando. Mesmo que saia o Igor Jesus também, o Botafogo tem capacidade de buscar novos jogadores desse nível. A Roberta está com a gente ainda? Não sei se a Beta está com a gente, porque, assim, é curioso, porque agora, Beta, tá aí. Ô, Beta, porque a gente pensa nesse modus operandi do Botafogo, né? Porque o Luiz Henrique, o Igor, quando eles chegam, eles tinham um tamanho. Quando eles saem de outro tamanho. O Igor, principalmente. Né? Principalmente. Aí, na hora que você vai para o mercado, a gente tem que lembrar como o Textor e, claro, o grupo de scouting encontraram esses jogadores. Eles não trouxeram jogadores já no tamanho que eles saíram. Eles encontraram jogadores que eram menos falados, menos badalados, o Luiz Henrique mais conhecido, mas sim. O Igor, para aí sim eles se tornarem grandes. Então, nesse momento, quando a gente começa a aparecer alguns nomes, né, como você trouxe do Hernandes, a gente olha e fala assim, tá, mas quem necessariamente, será que vai dar a mesma liga do Igor Jesus? Só que quando ele chega, ele não chega do tamanho que ele tá. Então, assim, querendo ou não, a gente vai ter que dar esse voto de confiança, e eles ganharam isso, né, de buscar esses jogadores que são mais anônimos para talvez saírem com um tamanho maior. Verdade, Mari. O Igor Jesus, a gente só traz aqui também, lá no meio do ano, antes até do Igor estrear, ele teve uma proposta. E o John Textor entrou em contato com o Alessandro Brito, do departamento de scout do Botafogo, e perguntou, olha, temos uma proposta boa já pelo Igor Jesus antes mesmo dele estrear. E aí o Alessandro Brito falou que era um jogador que poderia chegar à seleção brasileira, depois o Igor Jesus chegou, e aí o Textor falou assim, então não, então vamos continuar com esse atleta, e a proposta era bem alta também. E aí o Igor Jesus mostrou dentro de campo também, se destacou e, como você trouxe aí, ganhou mais olhares ainda lá de fora e tem já esses clubes interessados. Então, o departamento de scout do Botafogo trabalha muito bem, de fato, em cima disso, em cima desses atletas que podem se destacar e nessa rede aí, né, desde que a SAF assumiu, a ideia sempre é trazer também jogadores jovens, até para ter lá na frente uma venda. Isso aconteceu, então, agora com o Igor Jesus, o próprio Luiz Henrique, o Breiler trouxe aí que o Luiz Henrique já estava essa situação mesmo amarrada quando ele assinou com o Botafogo. Até o Luiz Henrique poderia ter saído no meio do ano, mas decidiu ficar até o final do ano. O destino, o Lyon ainda está também na briga por esse jogador, e o destino primeiro seria, de fato, o Lyon, que é um clube também de John Textor. O time francês gostaria de contar com esse atleta, mas com essas propostas, com esses valores que já agradam o Botafogo nesse momento. O primeiro valor que a Fiorentina ofereceu não agradou, mas agora a Fiorentina aumentou as cifras e já é um valor que agrada o Botafogo. Então, o Luiz Henrique pode já deixar o clube. Aí tem o interesse, então, no Cúcio Hernandes e tem também interesse em outros jogadores. A gente traz aqui que o Almada também vai deixar o Botafogo para ir para o Lyon, algo que já estava também amarrado, só ficaria aí 6 meses no clube. E aí, para o lugar de Almada, o Botafogo quer muito o Bitelo, que joga no Dínamo de Moscou. E o Dínamo já recusou 2 propostas do Botafogo, que está insistindo, fez aí mais uma investida nesse atleta. Então, o clube se movimentando no mercado, e até interessante a gente trazer, Bruno, Mari e companheiros, é que o Botafogo se movimenta e sem o treinador definido, mas isso mostra também a força do departamento de scout do Botafogo e também esse planejamento de trazer atletas jovens com possível venda no futuro e sem precisar, nesse momento, do novo técnico. E apurei também que o Botafogo segue conversando, claro, com alguns treinadores e que espera fazer uma proposta pelo novo treinador em 10 dias. Mas aí, eu olhando aqui, fiz as contas, em 10 dias é depois da reapresentação também do time titular do Botafogo, que se reapresenta no próximo dia 14. O Textor não se preocupa com isso, diz que tem tempo, até porque vale a gente lembrar que o Arthur Jorge, quando assinou com o Botafogo, chegou em abril. O Fábio Matias ficou durante um bom tempo como interino. Mari, espero ter respondido aí sua pergunta, contando um pouquinho dessa história, dessa movimentação do Botafogo no mercado. A Beta tem tudo. Tem. Todas as informações. E aí, por isso que eu vou ter que perguntar qual é esse nome que eles vão tentar fazer a proposta em 10 dias. Você conseguiu descobrir, Roberto? A carinha dela. É, a carinha. Eu tô dando tempo pra ela pensar. Não, a Beta não... Eu tô enrolando na pergunta para dar tempo pra ela pensar o que vai responder.
Olha, não pensei em nenhum nome, porque assim, de fato, o Botafogo quer um treinador com esse futebol, de fato, ofensivo. Esse é o perfil, sim, que o clube procura. Foi assim desde o início, quando os treinadores assumiram esse Botafogo. Tanto que o clube foi também procurar o Jardine, que é um treinador jovem que está se destacando lá no América do México, mas o Jardine preferiu ficar no América do México. E o Botafogo se movimentando, mas olha, nada de nomes, está trancado a 7 chaves, mas a gente trouxe já aqui também, nas últimas semanas, que a ideia do Botafogo não era trazer também nenhum ex, ou seja, o Luiz Castro, que tem muito torcedor que gostaria de ter o Luiz Castro de volta, mas não está no planejamento do Botafogo, apesar de que, como eu apurei, o clube tem muito respeito por esses treinadores que passaram por lá. Mas, Bruno, ainda não tem nome, mas apurei hoje exatamente que essa proposta pelo novo técnico deve sair em 10 dias. E é bom guardar 7 chaves, porque se for só as 6, a Roberta descobre. Sim. E falar de Luiz Castro não dá, Não, né? não dá. Não dá, né? É verdade. Luiz Castro não dá pra falar sobre isso não, né? Você é orgulhosa? a esse Eu? ponto? Quis ir embora? Assumo seus Não, B.O. mas o Luiz Castro, se eu não sou qualquer clube do Brasil, eu não faria proposta por ele. Qualquer clube do Qualquer Brasil. clube. Não, qualquer calma. clube do O Brasil, Atlético calma, também mas não tem o negociado com Botafogo... Ué, pra chegar no meio do ano ele ir embora? Ué, mas aí, mas a pra chegar no pro- meio do ano ele ser demitido A também? proposta mas- foi boa demais. O Cristiano Ronaldo ligou pro cara. Tá bom, e se ele receber outra proposta boa demais? Ele vai embora de novo? Aí você entrega a chave do clube pra ele quer mexer com a base, quer mexer com isso, com aquilo, e depois de 4 ou 5 meses vai embora. Se ele fez com outro, vai fazer com você também. Arthur Jorge não tem mais chance no mercado brasileiro. É diferente. Jorge Jesus não tem mais chance. Não, mas é diferente. Ué. O Arthur Jorge saiu no final do ano. Ué, Ele mas terminou a mas- temporada Mas e tinha uma saiu. sequência O também. Jorge Jesus saiu no final do ano também. Não, o Jorge Jesus foi no meio do ano. Meio de Tinha Mas é que foi acabado de aquele período renovar. de. Foi aquele período de. Tinha alguma competição. Nós tinha né? acabado de renovar. Foi o período da pandemia, pós-pandemia. Nem lembro mais. Mas também não gostei da atitude dele. Tudo bem. Ou você é claro ali da maneira como você se comporta com onde você trabalha ou não. Na verdade, Não acho certo. a gente se acostumou mal com o Abel Ferreira no Palmeiras, que é um ponto fora da curva. O Abel e ficou também porque o Palmeiras o valorizou demais. Sim. Então, no caso do Botafogo, eu acredito até que o Luiz Castro seja página virada, não por uma questão de orgulho, mas muito pelo Botafogo entender que está buscando outro perfil. Ah, mas eu acho que também por questão de orgulho, Breyle. Também acho. Pô, você deu um projeto pro cara, o cara não tava dá. ganhando, foi o pior ano não foi o pior ano da vida, mas foi um ano caótico. Mas é Não dá, pelo não como dá. a forma que o ano terminou. Como acaba o ano, aí os Exato. caras vão falar, não, beleza, volta aqui. Não. Não, Agora, tem questão de agora? Eu daria- Peraí, você Eu acho me que assim, largou... outro clube, vamos discutir. Isso. Mas no caso do Botafogo não dá. Não, Eu não sou exatamente, orgulhoso. foi o que eu falei. Outro clube, tudo bem, mas o Botafogo não, porque, simples, Pra mim você não é me tudo largou. bem, vamos discutir. Não, você me largou, acabou o ano da forma que terminou. Agora que eu sou campeão brasileiro e da Libertadores, você Eu vai vou querer fazer voltar? Imagina o climão do Não. cara pisando lá de novo. Não, E aí, galera, exatamente. E aí, voltei. galera, voltei. Não. Não. Que coisa, que recalque vocês têm. Não, você precisa se valorizar. Amor né? próprio. cara. Breyle, Não, Ô, Breyle. Breyle, Nessas foca em mim, daí- foca em mim. nessas daí- Você já tá no divã. Amor próprio. É. Autoestima. Você não pode voltar pra quem cuspiu em você. É verdade. Não, mas o Castro não cuspiu no Botafogo. Ah, não. O Castro saiu e 99% das pessoas no lugar dele teriam tomado a mesma decisão. Sim. Com a proposta que o Castro recebeu, Mas aí você sairiam não do aceita de Botafogo. volta. Sim. Amando ou não o clube, Eu torcedores ou não concordo do com clube. você. Não, eu acho que Deixa eu até te eu. falar, se a Rihanna- Até eu aceitaria. Se a Tem que voltar. Rihanna aparece aqui e fala, eu vou casar com você, eu vou. Se ela me dá um pé na bunda, eu acho que eu não consigo voltar pra onde eu tava mais. É. Não vai dar muito certo. Dependendo do legado, da forma como você amou, vão te aceitar. Eu acredito que o torcedor do Botafogo, boa parte da torcida do Botafogo, aceitaria o Luiz Castro de volta. E se o O Botafogo... torcedor, sim, Breyle. Aí, tá Precisamos vendo? chamar o intervalo. Eu quero que o torcedor do Botafogo Porque a participe. gente conversou com muitos torcedores. É. A gente conversou rapidinho, Mário, com muitos torcedores, até numa reportagem que a gente fez recentemente sobre entrevistas de emprego, o que o torcedor do Botafogo perguntaria para um novo treinador e qual seria o perfil que o torcedor gostaria. Então, muitos torcedores que a gente encontrou por aqui falaram que gostariam, sim, de vê-lo de volta, de ter o Luiz Castro de volta, até para ver o final do trabalho. E só para a gente fechar, a outra pergunta que fariam era: você vai cumprir o contrato até o fim? Então, essa é uma pergunta que eles recomendaram para o John Textor fazer para o novo entrevistado, o possível novo técnico do Botafogo. Bruno, Mari. Intervalo no
Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, Palmeiras ali demonstra interesse e sonda a situação de Júnior Santos do Botafogo. Atlético é concorrência pelo jogador. Pessoal, após ali um ano mágico de 2024, o Botafogo segue em comemoração em clima de festa com a temporada histórica, onde conquistou ali o Brasileirão em 2024 e a Copa Libertadores da América de forma inédita. Ao mesmo tempo, o clube já monitora reforços ali para este ano, o que começa ali nas próximas semanas com duelos de peso e pensa em nomes de peso para compor ali o time na missão de seguir conquistando títulos. Contudo, peças de destaque do time podem deixar o clube neste mês, como é o caso de Júnior Santos, camisa 11 do clube e artilheiro da Libertadores. Segundo informações da Joana de Assis, jornalista do Sport TV e da TV Globo, o jogador ali é alvo de dois gigantes brasileiros. De acordo com a fonte, o Palmeiras fez uma sondagem por Júnior Santos, mas enfrenta ali a concorrência do Atlético Mineiro pelo jogador. Contudo, o Verdão já recebeu as informações e condições ali sobre o preço de outras questões de uma possível negociação. E aos 30 anos, Júnior Santos é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores e fez gol do título de 2024 da competição. Além de liderar a artilharia com 10 gols no torneio, seu vínculo com o clube alvinegro vai até o fim de 2026. E Botafogo também já demonstra interesse ali na contratação de Cúcio Hernandes e busca representantes ali do jogador. Após o ano mágico de 2024, o Botafogo segue em comemoração em clima de festa com uma temporada histórica e onde conquistou o Brasileirão em 2024 e a Copa Libertadores da América ali de forma inédita. E ao mesmo tempo, o clube já monitora ali reforços para este ano, que já começa nas próximas semanas com duelos de peso e pensa ali em nomes de peso para compor ele na missão de continuar conquistando o título. Pessoal, e segundo informações do GE, um dos nomes ali que interessa é o glorioso Cúcio Hernandes, o atacante colombiano do Columbus Crew da MLS. E de acordo com a fonte, o Botafogo buscou os representantes de Cúcio para apresentar o projeto, falar sobre projeções ali e perguntar sobre valores envolvidos. E a primeira impressão não foi considerada animadora pelo alvinegro, e a negociação tende a ser complicada. Contudo, o Botafogo segue interessado na contratação do atacante colombiano e o jogador é considerado ali uma das principais opções no mercado para fortalecer o setor ofensivo do clube. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!